Olá, boa noite. Que a graça de Cristo reine em nós. Queremos convidá-los que participem conosco desses próximos minutos. Queremos fazer nesse momento um momento de culto ao nosso Deus e convidamos que todos que estão participando conosco fiquem assim com o coração tranquilo na presença do Senhor e vamos buscar a sua face. O Salmo 134, ele diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. São os 3 versículos do Salmo 134, que diz que nós devemos bendizer ao Senhor. E assim, queremos, nesses próximos minutos, usá-los para bendizer e glorificar nosso Deus. Vamos orar, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Santíssimo e bondoso Deus, nós queremos agradecê-lo por tudo quanto o Senhor tem concedido a nós. A vida, a tua graça, o teu amor, a misericórdia e especialmente a preciosa salvação na pessoa de Jesus. Agora, Senhor, nos abençoe nesse momento de culto, que o Senhor nos assista com a tua graça, que capacite-nos ao abrir da nossa boca, que possamos exaltar teu nome santo. Perdoa nossos pecados, fique conosco, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus com o cântico do nosso hino, aliás, do nosso inário. Vamos bendizer nosso Deus. Tem seu inário aí, agora nós vamos cantar o hino 62, hino 62 do Inário Novo Cântico. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças te dou, sua bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também.
Evangelho de João, capítulo 11, os versículos 25 e 26. Faremos a leitura desses dois versículos. E se você tem acesso à tua Bíblia, por favor, e queira me acompanhar. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? O Senhor Jesus faz esta afirmação, que toda a vida está nele, porque ele é a própria ressurreição. Assim como ele ressurgiu ao terceiro dia, ele venceu a morte e tem poder para nos conceder também vida e vida eterna. Por isso, nós temos na pessoa do Senhor Jesus a nossa salvação. E assim nós podemos orar confiando inteiramente no Senhor Jesus e que Ele é o nosso Salvador. Esse que morreu por nós, o Filho de Deus ali na cruz, e que também perdoa todos os nossos pecados. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor Jesus que perdoe-nos e esteja nos abençoando com esta vida que Ele nos concede vida eterna. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor o Senhor mesmo que faz essa afirmação, que Tu és a ressurreição e a vida, e assim nós cremos, ó Deus, que nós podemos ter vida eterna em Jesus nosso Senhor. E convictos dessa salvação em Jesus, nós pedimos, ó Deus amado, perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, e cremos que Jesus, ao morrer na cruz, ele assumiu essa condição de nosso Salvador, assim como a Tua palavra nos revela. E confiados inteiramente em Jesus, pedimos que o Senhor apague dos nossos corações os nossos pecados, nossas faltas, nossos delitos, e nos aceite na Tua presença. No abrir da nossa boca, possamos livremente Te bendizer nesse instante. Com perdão dos pecados, assim oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, faremos a leitura do versículo 1 ao 11. Evangelho segundo São João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 11. Texto este que Jesus conforta seus discípulos, fazendo a afirmação que Ele, sendo o nosso Deus, aquele que nos salva, Ele tem morada eterna para nós. Essas são palavras do Senhor Jesus. Em João 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O Senhor Jesus faz essa afirmação aos seus discípulos, ali especialmente a Filipe, que ele e o Pai é um só. Ou seja, Jesus faz parte da Trindade. Ele é o Filho ali na Trindade. E podemos conhecer a Deus através de Jesus. E através do Senhor Jesus nós sabemos que Deus é amor, que Ele ama o pecador, e através de Jesus sabemos que o nosso Deus é um Deus da salvação. Por isso queremos adorar esse Deus que também nos acolhe nele mesmo. Jesus, ele diz assim, antes da sua partida deste mundo, que ele ia para junto do Pai, e ali ele estaria preparando-nos lugar. E nós cremos nisso, que ele voltará. Ele diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar. E Jesus está preparando um lugar todo especial para aqueles que confiam e o seguem. E assim podemos seguir confiantemente, crendo em Jesus, nosso Senhor, aquele que guarda e ampara os seus. Deus nos abençoe. Vamos louvar esse Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos adorar a Deus.
ao Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus eterno. Nós podemos dizer que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus maravilhoso. E é por isso que nós te louvamos, nós te rendemos graças, nós te adoramos e pedimos que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações na palavra de hoje e que nós possamos ser tocados pela tua palavra, Pai, possamos sofrer uma transformação genuína, Pai, por causa de Ti, por causa do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. É no nome santo de Jesus que eu te oro e eu te agradeço. Amém.
quero te convidar que abra sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, e leremos do versículo 13 ao 16. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, do versículo 13 ao 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Peregrinos e forasteiros sobre a terra. Temos meditado nesses dias com esse desafio de olhar para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus que existe sim um povo peregrino e forasteiro sobre a terra. E no dia de hoje, olhando para esse texto em Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16, podemos ver que esse povo peregrino e forasteiro sobre a terra é um povo que não tem pátria neste mundo, mas vive na expectativa de uma pátria celestial. Portanto, aqui ainda é citado Abraão, nesse texto de Hebreus, Abraão e outros pais da fé, que peregrinaram por este mundo, viveram, passaram por este mundo, nessa expectativa da herança de uma pátria celestial. Esses peregrinos e forasteiros, como a palavra peregrino define, são aqueles que estão a caminho de uma viagem. Portanto, eles não podem parar, não podem se deter nesta vida, estão sempre caminhando. Eles não podem ficar contemplando as coisas deste mundo, detidos, olhando as coisas passageiras desse mundo. Eles estão em viagem. Assim também, quando nós empreendemos uma viagem, e até podemos fazer escalas nessa viagem, e nessas escalas que fazemos, estamos ali de passagem. Nós não estamos fixados naqueles lugares. Em uma viagem, quando fazemos uma escala, se você observar, nem a mala desfazemos, nem a bagagem desfazemos, porque nós estamos a caminho, não podemos nos deter. Assim a palavra de Deus fala-nos a respeito deste povo. Existe um povo na face da terra que está peregrinando, um povo forasteiro. Forasteiro é aquele que não tem pátria, que está fora da sua pátria. Portanto, esse povo é composto de cidadãos que não podem se conformar com aquilo que está no mundo ou com as coisas que estão nesse mundo. No texto lido da noite de hoje, mostra-nos que esse povo tem três condições bastante claras na vida desse povo. Esse povo se encontra nessas três condições. A primeira condição é que eles são chamados pela graça de Deus. Eles foram convocados pela graça de Deus. Houve um chamado específico que chegou de uma maneira escolhida por Deus para chegar aos corações de cada uma dessas pessoas. E essas pessoas compõem esse povo agora, chamado de forasteiros e peregrinos, e eles são convictos desse chamado. Se nós lembrarmos do chamado de Abraão, quando lá em Ur dos Caldeus, Deus foi lá e pela sua graça, Deus olhou e se agradou e chamou Abraão. Isso esteve presente todos os dias na vida de Abraão. Todos os dias Abraão lembrava
daquele dia em que Deus disse a ele: sai daí do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Assim, todos os cidadãos que fazem parte de peregrinos e forasteiros sobre a terra, esses cidadãos são convictos de um chamado. Eles não se tornam forasteiros e peregrinos sobre a terra por convicções próprias, ou por uma desilusão, ou por uma condição que aconteceu, que eles se decepcionaram com a vida. Não. Esses forasteiros e peregrinos, eles foram chamados, e esse chamado incomodou, esse chamado os convenceram a saírem de suas terras. Por isso nós vemos que foram chamados pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela alcança o coração de alguém que está esquecido em um lugar. A graça de Deus vai ao encontro daquele que está abandonado e muitas vezes sem um destino, sem um norte para a sua vida. E assim esse chamado coloca essa disposição no coração dessas pessoas. E o chamado é tão convincente que essas pessoas, muitas delas, sabem o dia e a hora do chamado, em que elas foram chamadas por Deus e aceitaram esse chamado. E muitas vezes nós falamos: foi o dia da minha conversão, o dia que eu me entreguei ao Senhor. Então esse dia do chamado, daquela convicção que bateu em nosso coração, é o chamado da graça de Deus, que procura homens, mulheres na face da terra para fazerem parte desses peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros, mas eles têm uma pátria, têm a certeza dessa pátria. Porque esse Deus que chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, e Deus ali, quando chamou Abraão, também convenceu Abraão que ele ia andar e Deus iria dar uma pátria para ele. E o texto de Hebreus diz também para nós que esses homens viveram numa expectativa de uma pátria, de uma cidade na qual Deus é o arquiteto. O Senhor Deus é aquele que o constrói essa cidade. O apóstolo Paulo também vem fazer essa afirmação, dizendo que esses homens peregrinos, mulheres também peregrinos e forasteiros, esse povo assim na face da terra, eles vivem em função de uma pátria celestial, uma cidade que é concedida a eles lá nos céus. Outra condição desse povo, além de ser um povo chamado, um chamado convicto, estão convictos desse chamado, outra condição desse povo é que eles são conduzidos pelo próprio Espírito de Deus. Esses que foram chamados por Deus, Deus não deixa eles largados, abandonados nesse mundo. Agora, o próprio Espírito de Deus passa a conduzir esse povo, a conduzir os peregrinos e forasteiros sobre a terra. Esses que foram chamados por Deus, cidadãos da pátria celestial, eles sentem esse conforto, esse amparo. O povo de Deus lá do Egito no passado, quando Israel saiu do Egito, a nação de Israel caminhou por 40 anos no deserto. E ali a presença de Deus foi constante. A Bíblia diz que a presença de Deus estava ali durante o dia em uma nuvem que aplacava o sol escaldante do deserto. E no decorrer da noite, ali também uma chama viva que aquecia o povo naquelas noites de frio tremendo ali no deserto. Aquela tocha, aquele fogo guiava o povo pelo deserto. A presença de Deus na vida desses peregrinos no deserto é um exemplo para nós também do que o Senhor tem feito no decorrer da história. Peregrinos e forasteiros, eles fazem parte desse povo. Estão lá no passado, peregrinos e forasteiros também estão nos dias nossos, nos dias presentes. Peregrinos e forasteiros estarão no futuro. Sempre estarão peregrinando sobre a terra, mas o Espírito Santo do Senhor mostra essa condição especial, que eles estão sempre guiados e orientados pelo Espírito do Senhor, dia e noite. Ali nós vemos nas Sagradas Escrituras que é citado Abraão, Jacó, Isaac e outros patriarcas, também como Moisés,
que viveram convictos que eram peregrinos, forasteiros sobre a terra. E interessante que o autor da carta aos Hebreus, ao mencionar que nós somos peregrinos e forasteiros, ele também, a autoria dessa carta é para encorajar os crentes, porque naqueles dias haviam também crentes que estavam caminhando nessa vida e estavam desanimados diante de perseguições, diante das lutas, das dificuldades. Impressionante que eles estavam há pouco tempo da morte e da ressurreição de Jesus, mas havia já cristãos desanimados. E a carta aos Hebreus, ela é escrita para animar esses crentes, dizendo, olha, Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram bem menos do que nós. E permaneceram firmes, convictos, alimentados por essa graça, por esta fé, e viveram assim. Portanto, nós cristãos, hoje somos privilegiados. Se os cristãos dos dias da carta aos Hebreus eram privilegiados, nós somos mais ainda, porque nós temos toda a Bíblia escrita em nossas mãos. Toda a revelação de Deus escrita está aqui em nossas mãos. A palavra de Deus que nos orienta. Nós temos hoje a certeza histórica da vinda de Cristo nesse mundo. Jesus dividiu a história e ele é um personagem presente em qualquer lugar do mundo onde vamos estudar a história, temos que ver e estudar a história de Cristo. Então, para nós, peregrinos e forasteiros hoje, temos essa convicção, que já sabemos que ele veio, que ele faz parte da história. Abraão, Jacó e outros do passado, a fé que eles tinham era unicamente naquilo que Deus tinha revelado, mas aí eles não tinham muitos privilégios que nós temos hoje. Tinham bem menos privilégio, por isso eles são lembrados aqui como aqueles que viveram animados todos os dias nesta convicção de que eram peregrinos e forasteiros, mas havia uma grande esperança no coração daqueles lá do passado. Nós hoje temos toda a obra de Cristo, temos os evangelhos que narram a nós os ensinamentos de Jesus, temos o exemplo de cada um dos discípulos de Cristo, temos o exemplo na história de muitos cristãos que viveram, deram a vida por esta pregação tão preciosa que é a pregação do Evangelho. Por isso, nós vemos que esse povo peregrino sobre a face da terra nos apresenta essas condições. Uma condição primeira é que são chamados, convictos desses chamados, que foram chamados por Deus. E outra condição, eles são agora guiados pelo Espírito Santo. E dia a dia eles percebem isso, eles notam isso, o Espírito Santo governando a vida deles. E outra condição na vida desse povo peregrino e forasteiros, é que esse povo, eles são sustentados pela fé. Eles não são sustentados por histórias, que nós temos a história. Não são sustentados simplesmente por mestres, por ensinamentos. São sustentados especialmente pela fé. Diz aqui a palavra de Deus que toda vez que menciona esses heróis lá do Antigo Testamento, como Abel, Abraão, Jacó e outros mais, o autor aqui, a carta aos Hebreus, faz questão de registrar que foi pela fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e assim por diante, foi pela fé. Então, esta é uma condição que marca peregrinos e forasteiros sobre a face da terra, alimentados, sim, por essa convicção de uma fé viva e verdadeira. Essa fé
que nós encontramos aqui em Hebreus 11, no versículo 1, dizendo que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, Hebreus 11, 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós vemos essa afirmação para nós, que é através da fé. E chegamos no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, onde a palavra de Deus diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, peregrinos e forasteiros, eles vivem na graça de Deus e agradam a Deus porque eles vivem pela fé. A fé é você se apegar unicamente naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou. A opinião dos homens, a convicção, a razão humana pode até muitas vezes questionar, duvidar daquilo que Deus tem falado aos peregrinos e forasteiros. Mas estes, eles de maneira nenhuma descartam o que Deus falou. Por isso eles são guiados, eles são conduzidos pela palavra de Deus. Assim agem pela fé. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 9, ali tem uma descrição de uma cidade. Cidade esta que esteve presente no coração de Abraão, esteve presente no coração de homens e mulheres do passado. É cidade essa que esteve presente no coração do apóstolo João, esteve presente no coração de Pedro, esteve presente no coração de Paulo, de Lídia, de Marta, de todos os cristãos do passado. Cidade esta que está presente no coração de peregrinos e forasteiros dos dias de hoje. Se você quiser acompanhar comigo lá em Apocalipse, vamos ler um pouquinho lá o capítulo 21 e ver a narrativa do texto falando especificamente dessa cidade. Por isso, peregrinos e forasteiros, eles creem e têm fé absoluta no que o Senhor diz aqui em Apocalipse capítulo 9, capítulo 21, do versículo 9, a partir do versículo 9, capítulo 21, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E assim o texto de Apocalipse 21 vai descrevendo-nos esta cidade maravilhosa. Cidade esta que os olhos humanos não tiveram a oportunidade de contemplar, a não ser o apóstolo João, que nesta visão Deus deu esse privilégio, que ele teve essa visão e ele viu essa cidade maravilhosa. Mas Abraão e outros mais tiveram, e outros na atualidade têm, e outros que virão na história, outros peregrinos
também terão esta convicção dessa cidade, dessa pátria, desse lugar definitivo. Cidade esta que é construída pelas próprias mãos de Deus. Por isso, quando lemos há pouco, Jesus dizendo aos seus discípulos, eu vou para junto do Pai e vos prepararei lugar. Então, Jesus é aquele que tem edificado essa cidade, a habitação celestial, a habitação eterna. E por isso nós temos que pensar mais nos céus. Por isso nós temos que voltar nossos olhos para as Sagradas Escrituras e nos preocuparmos com a vida eterna. Porque quando nos deparamos com os embates, com as lutas passageiras desse mundo, devemos lembrar muito bem que as coisas do mundo são passageiras. Não devemos nos deter, não devemos nos decepcionar com os problemas desta vida, porque eles são passageiros. A nossa vida é passageira, nós somos passageiros. Há algo eterno que nos aguarda, uma cidade eterna, e ali haverá uma vida eterna, ali seremos eternos. Para lá que vamos. Esses cidadãos, né, que habitam este mundo, peregrinos e forasteiros, são alimentados desta fé viva, porque a Bíblia diz, e assim nós cremos com toda certeza nessas palavras de Deus que estão nas Sagradas Escrituras. Peregrinos e forasteiros nesse mundo, eles usam os bens desse mundo. Os bens desse mundo que Deus concede aos peregrinos e forasteiros são oportunidades deles juntarem tesouro nos céus. Através dos bens desse mundo podemos abençoar outros irmãos, podemos abençoar as pessoas desse mundo e não viver exclusivamente para as coisas desse mundo. Foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, lá em Mateus capítulo 6, que falando aos discípulos, ele diz assim, que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, porque aqui a ferrugem e a traça consomem. Por mais preciosa, por mais duradoura que seja uma riqueza nessa terra, ela vai se desfazer. O ouro, as pedras preciosas, a prata, por preciosíssimas e duradouras que sejam, eles vão se decompor. Mas a cidade eterna, aquela que está preparada para aqueles que são chamados pelo Senhor, essa cidade ela é duradoura para todo sempre. Então nós vemos a palavra de Deus fazendo esse desafio a nós. Só quero lembrar do personagem da história, Alexandre o Grande, que os historiadores contam que Alexandre o Grande Conquistador, ali já no seu leito de morte, próximo à morte, ele faz 3 pedidos àqueles que estão ali ao seu redor. E Alexandre diz assim, olha, o primeiro pedido é, quando eu morrer, vocês levem, ao levar meu corpo para a sepultura, eu quero que meu corpo seja carregado pelos médicos. Não quero outras pessoas, eu quero os médicos. Para mostrar ao mundo que os médicos existem, estão aí para salvar vidas, mas tem uma condição diante da morte que os médicos não podem fazer nada. Segundo, pediu Alexandre o Grande, enquanto as pessoas caminhassem para o seu túmulo, que fossem jogando seus bens, ouros, pedras preciosas, suas joias, pelo caminho até chegar à sepultura, como uma demonstração que as coisas ficam neste mundo. Quando o homem morre, por mais poderoso ou rico que ele seja, ele não pode levar nada para a eternidade. E o terceiro e último pedido de Alexandre o Grande foi que, ao carregar o seu corpo o caminho à sepultura, deixasse as suas mãos para o lado de fora do caixão, que as suas mãos ficassem ali abanando abertas, para que as pessoas pudessem ver que ele veio para este mundo, não trouxe nada e estava indo para a outra vida sem levar nada. Esse homem, não temos um relato histórico que esse homem ele tinha convicção de uma vida eterna com Deus, mas ele tinha uma convicção que as coisas do mundo são passageiras.
que as coisas desse mundo, elas aqui ficam e aqui também serão destruídas. Portanto, ao meditar na palavra de Deus nesse instante, eu tenho certeza que estou falando com você, que um dia teve esse chamado. Você tem essa convicção desse chamado, de caminhar com Cristo, viver na dependência dele. E há muitos, como você, que teve esse chamado, mas ainda se encontram indecisos ou indecisas. Há muitos que tiveram esse chamado, mas a preocupação do dia a dia, as coisas da vida, a lida do dia a dia, levaram essas pessoas a ficarem preocupadas, a pararem no caminho, a ficarem olhando para as coisas da vida e se esqueceram de caminhar com aqueles que estão a caminho de uma pátria celestial. Portanto, a palavra de Deus desafia você a retomar a sua caminhada, a seguir rumo à cidade celestial, com o coração alimentado na palavra, que você esteja com essa intenção santa no coração, de dia a dia voltar-se à palavra, estudar a palavra de Deus, alimentar seu coração, viver na fé que esses homens e mulheres são citados nas Sagradas Escrituras, viver nessa fé que agrada a Deus, porque muitos estão assim, vivendo uma vida insonsa, sem sabor, uma vida sem sentido, porque estão detidos e preocupados com coisas que se corrompem, com coisas passageiras desse mundo. Portanto, é com você que estou falando, que você deve sim retomar a sua vida de forasteiro e peregrino deste mundo, mas caminhar com essa convicção firme nessa cidade celestial. E também tenho a certeza que estou falando com você que não sabe o que é isso. Você pode estar perguntando, mas que chamado é este? Eu nunca fui chamado, eu nunca ouvi Deus falar dessas coisas no meu coração, até duvido. E eu quero dizer para você que você tem todo o direito de duvidar, mas Deus está também te chamando. Jesus, ele veio a esse mundo dar a sua vida pelos homens e mulheres, e ele fez essa convocação: vinde a mim. E quando Jesus fez esse convite, ele fez para você também. E ele quer que você caminhe com ele e que você creia no que ele está fazendo. Ele diz que foi preparar lugar. Foi preparar um lugar na eternidade para mim e para você. E eu tenho certeza que eu estou sendo instrumento de Deus para falar isso ao teu coração nessa noite. Nós temos lá um lugar preparado por Jesus. E ele está nos chamando, nos convocando para caminharmos para esse lugar seguro, lugar eterno. Portanto, entregue sua vida, creia e aceite esse convite do Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, oremos. Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra que tem alimentado homens, mulheres, jovens, crianças no decorrer da história. Pessoas que lá no passado foram alimentados e viveram em função daquilo que o Senhor disse. Pessoas que nesses dias, ó Deus, de lutas, de sofrimento, de pandemia e dificuldades, vivem nessa expectativa gloriosa de um lugar definitivo e glorioso com o Senhor, uma cidade fundamentada lá nos céus. Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra, que o Senhor diz que continuará chamando homens e mulheres na história. E amanhã muitos também virão a crer e, ó Deus, serão sustentados nesta fé viva. Obrigado, Senhor, porque a fé que o Senhor planta no coração de homens e mulheres é uma fé que traz essa convicção da graça, do amor, do cuidado do Senhor. Ó Deus, nessa noite, através do teu Espírito, esteja alcançando
nos nossos corações. Corações daqueles, ó Deus, que precisam de uma convicção para viver nessa vida. Que não dá, Deus amado, não dá para viver nesses dias sem uma esperança, sem uma promessa, sem uma convicção. Que o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, plante no coração daqueles, ó Deus, que precisam, que anseiam uma salvação. Que a tua graça nos alcance. Nós cremos nisso. E nisso nós oramos, pedindo perdão para os pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Deus eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e sempre. Amém.